Você acredita que a vida pode mudar em apenas um instante? Essa é a história de Helena, uma faxineira simples que foi humilhada por um rico arrogante. Mas tudo mudou quando ela aceitou um desafio impossível. O que aconteceu depois vai emocionar você. Antes de assistir, me conta, de qual cidade você está acompanhando essa história? Era uma manhã ensolarada de terça-feira quando Dona Helena chegou ao edifício mais luxuoso de São Paulo. Aos 58 anos, ela carregava consigo não apenas os materiais de limpeza, mas também uma dignidade que os anos não conseguiram apagar. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seu uniforme azul, embora desbotado, estava impecavelmente limpo e passado. O elevador subiu silenciosamente até o 40º andar, onde ficava a cobertura de Ricardo Mendonça, um empresário de 45 anos conhecido por sua arrogância e fortuna herdada. Rico, como gostava de ser chamado, havia construído um império imobiliário sobre a base deixada pelo pai, mas sua personalidade era tão fria quanto o mármore que decorava sua mansão no ar. Finalmente chegou, murmurou Rico ao abrir a porta, sem sequer olhar para Helena. Espero que hoje você não derrube nada. A última faxineira quebrou um vaso que custava mais que seu salário de um ano. Helena apenas assentiu respeitosamente. Bom dia, senhor Ricardo. Vou começar pela sala de estar, como sempre. Enquanto Helena trabalhava, Rico falava ao telefone com investidores, gesticulando exageradamente e elevando a voz para demonstrar sua importância. Vocês não entendem. Sou dono de 3 shopping centers e 2 empresas de construção. Meu jatinho particular me leva para onde eu quiser. Tenho influência em toda a cidade. Helena limpava discretamente, mas algo em sua postura chamava atenção. Havia uma elegância natural em seus movimentos, uma graça que contrastava com a rudeza do ambiente. Quando pensava que ninguém estava olhando, ela cantarolava baixinho uma melodia que parecia encher o apartamento de uma energia diferente. Ei, você! Gritou Rico de repente, desligando o telefone. Pare com esse barulho. Não está aqui para dar show. Helena interrompeu imediatamente. Peço desculpas, senhor. Não percebi que estava incomodando. Incomodando? Você acha que tem voz para alguma coisa? Gente como você deveria saber seu lugar. Rico riu cruelmente. Aposto que nem sabe cantar direito. Essas pessoas simples sempre se acham artistas. Helena baixou os olhos, mas algo brilhou em seu olhar. Não era revolta, mas uma tristeza profunda misturada com uma força silenciosa que Rico não conseguiu identificar. Sabe o que é? Continuou Rico, pegando uma taça de cristal e girando o vinho tinto. Se você conseguir cantar aqui, na minha frente, uma música que me impressione, eu te dou meu jatinho. Que tal essa aposta? Helena ergueu o rosto lentamente. O senhor fala sério? Claro que não. Rico gargalhou. É só para você entender como é ridícula. Vamos, cante alguma coisa. Quero me divertir um pouco. O apartamento ficou em silêncio. Helena colocou o pano de limpeza sobre a mesa de centro e respirou fundo. Havia algo em seus olhos que Rico nunca tinha visto antes. Não era medo, não era submissão. Era determinação. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando algo muito profundo dentro de si. Quando os abriu novamente, havia uma transformação sutil mas poderosa em sua postura. Ela não era mais apenas a faxineira, era alguém que carregava histórias, sonhos e uma força que o tempo havia amadurecido, não destruído. Muito bem, senhor Ricardo, disse Helena com uma voz serena. Aceito o seu desafio. Rico se acomodou na poltrona de couro italiano, segurando sua taça de vinho com ar de deboche. Isso vai ser divertido. Escolha uma música qualquer. Quero ver do que você é capaz. Helena caminhou até o centro da sala, onde a luz da manhã entrava pelas enormes janelas de vidro. O apartamento, com sua decoração fria e moderna, parecia aguardar algo que nunca havia presenciado. Ela começou com um baixo, quase imperceptível, deixando a melodia crescer naturalmente. E então, sua voz se elevou, clara e poderosa,
preenchendo cada canto daquele espaço luxuoso. Águas passadas não movem moinho, mas movem a alma de quem sonhou. Quantos caminhos, quantos espinhos, para chegar onde o coração chegou. A voz de Helena era rica, madura, carregada de uma emoção genuína que fazia as paredes do apartamento parecerem vibrar. Rico, que havia começado a beber seu vinho com ar zombeteiro, parou com a taça no meio do caminho até os lábios. De onde vem essa luz que me guia? Mesmo quando tudo parece escuridão. É a força da minha poesia, que nasce do fundo do coração. A música continuava, e Rico se viu completamente hipnotizado. Não era apenas a qualidade técnica da voz, era algo muito mais profundo. Helena cantava com a alma, com décadas de experiência, alegrias e dores que se transformaram em uma melodia que tocava lugares que ele nem sabia que existiam dentro dele. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Helena, mas ela não parava. Sua voz se tornava ainda mais potente, preenchendo não apenas o apartamento, mas aparentemente todo o edifício. Eu sou mais que estas mãos que trabalham. Sou mais que este uniforme que visto. Sou sonhos que nunca se calam. Sou amor que jamais foi vencido. Rico deixou a taça escorregar de sua mão. O cristal se estilhaçou no chão de mármore, mas ele nem notou. Estava completamente absorto, como se estivesse ouvindo não apenas uma música, mas a história de uma vida inteira sendo contada através de notas e palavras. A melodia chegou ao fim, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena permaneceu no centro da sala, com lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto, mas com a cabeça erguida e uma dignidade que transformava todo o ambiente. Rico estava em choque. Sua boca estava entreaberta, e ele parecia ter perdido completamente a capacidade de formar palavras. O homem arrogante havia desaparecido, substituído por alguém que acabará de presenciar algo verdadeiramente extraordinário. O silêncio se prolongou por vários minutos. Rico permanecia imóvel em sua poltrona, olhando para Helena como se a estivesse vendo pela primeira vez. O apartamento, antes um símbolo de sua arrogância e poder, agora parecia pequeno diante da grandeza do que acabará de presenciar. Helena secou discretamente as lágrimas e se preparou para voltar ao trabalho, mas Rico finalmente encontrou sua voz. Espere, disse ele, levantando-se lentamente. Por favor, não continue limpando. Ela se virou, surpresa com o tom diferente em sua voz. Não havia mais a arrogância, a crueldade. Havia algo que ela não conseguia identificar completamente. Talvez fosse confusão, talvez fosse admiração. Quem é você? Rico perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu tristemente. Sou apenas Helena, senhor Ricardo. A faxineira que o senhor contratou há 3 meses. Não, Rico balançou a cabeça vigorosamente. Não é possível. Essa voz, essa presença, você não pode ser apenas uma faxineira. Helena completou a frase com gentileza. Por que não posso ser? Pensa que pessoas como eu não têm sonhos, talentos, histórias. Rico se sentiu como se tivesse levado um tapa. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava confrontando suas próprias atitudes e preconceitos. Eu não quis dizer isso. Mas disse, Senhor. E não apenas hoje. Durante estes 3 meses, me tratou como se eu fosse invisível, como se não passasse de um objeto que limpa sua casa. Helena falou sem amargura, apenas com uma tristeza serena que machucou Rico mais do que qualquer grito poderia ter feito. Rica caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Conte-me sobre você, por favor. Helena hesitou por um momento, depois se aproximou. Não há muito para contar que o senhor consideraria interessante. Tente. Helena suspirou e começou. Nasci em uma família humilde no interior de Minas Gerais. Meu pai era operário, minha mãe costureira. Desde pequena, eu cantava na igreja da cidade. O padre dizia que eu tinha um dom, que deveria tentar seguir carreira artística. E o que aconteceu? A vida aconteceu, senhor Ricardo. Aos 18 anos, me casei com um rapaz da cidade. Tivemos 2 filhos.
Meu marido trabalhava na construção civil, e eu cuidava da casa e das crianças. Cantava apenas na igreja aos domingos e em algumas festas da comunidade. Rico se virou para encará-la. E seus filhos? Onde estão agora? O rosto de Helena se iluminou pela primeira vez. Meu filho mais velho é médico. Trabalha em um hospital público em Belo Horizonte. Minha filha é professora, tem 2 filhos lindos que são minha alegria. Eles sabem que você canta assim? Helena riu baixinho. Claro que sabem. Cresceram me ouvindo cantar. Mas também cresceram me vendo trabalhar duro para que pudessem estudar e ter oportunidades que eu nunca tive. Rico se sentiu ainda menor. Aqui estava uma mulher que havia sacrificado seus próprios sonhos para garantir que seus filhos tivessem um futuro melhor, e ele a havia tratado como lixo. Por que veio para São Paulo? Rico perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade genuína que não demonstrava há anos. Helena olhou pela janela, observando a movimentação da cidade. Meu marido morreu há 5 anos. Infarto do miocárdio, aos 52 anos. Os médicos disseram que foi por excesso de trabalho e estresse. Rico sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Obrigada. Após o funeral, percebi que não conseguiria me sustentar apenas com a pensão. Meus filhos ofereceram ajuda, mas eu não quis ser um peso. Eles têm suas próprias famílias, suas próprias responsabilidades. Helena fez uma pausa. Uma conhecida me disse que em São Paulo havia mais oportunidades de trabalho, então vim para cá. E a música? Nunca pensou em tentar uma carreira artística? Helena sorriu com uma melancolia que partiu o coração de Rico. Senhor Ricardo, aos 58 anos, trabalhando como faxineira, morando em um pequeno apartamento na periferia, quem daria uma oportunidade para alguém como eu? Mas sua voz é extraordinária. Você canta melhor que muitos artistas famosos que eu conheço. O talento nem sempre é suficiente, senhor. Precisa de oportunidade, de contatos, de dinheiro para investir. Coisas que pessoas como eu não têm. Rico caminhou pela sala, passando a mão pelos cabelos. Estava tendo uma revelação sobre si mesmo que era ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Helena, eu preciso lhe pedir perdão. Ela se virou, surpresa. Perdão. Por como a tratei. Não apenas hoje, mas todos esses meses. Você não merecia isso. Ninguém merece ser tratado como eu a tratei. Helena estudou seu rosto por um momento. Havia sinceridade em seus olhos, algo que ela não havia visto antes. Aprecio suas palavras, senhor Ricardo. Rico, ele corrigiu. Por favor, me chame apenas de Rico. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Rico parecia estar lutando com algo interno, tomando uma decisão que mudaria tudo. Helena, ele disse finalmente, sobre aquela aposta do jatinho. Ela riu. Não se preocupe. Sei que foi apenas uma provocação. Não, Rico a interrompeu, sua voz firme. Uma aposta é uma aposta. Você cantou, e me impressionou como nunca ninguém me impressionou. Você ganhou. Helena o olhou incrédula. Está brincando comigo? Nunca estive mais sério na minha vida. Rico caminhou até uma escrivaninha elegante e retirou alguns documentos de uma gaveta. Estes são os papéis do meu jatinho particular. Um Cessna Citation X, avaliado em aproximadamente 15 milhões de reais. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Senhor Rico, isso é impossível. Eu não posso aceitar. Por que não? Por quê? Porque eu não saberia o que fazer com um jatinho. Não tenho dinheiro nem para mantê-lo, nem para pilotá-lo, nem sequer para estacioná-lo. Rico sorriu pela primeira vez desde que a conhecia, um sorriso genuíno, não o sorriso cruel que ela havia se acostumado a ver. Então vamos encontrar uma solução melhor. Rico guardou os documentos do jatinho e se sentou na poltrona, gesticulando para que Helena fizesse o mesmo no sofá. Tenho uma proposta melhor para você. Helena se sentou hesitante na beirada do sofá,
ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Helena, eu tenho contatos na indústria do entretenimento. Produtores musicais, donos de gravadoras, empresários artísticos. Pessoas que poderiam dar a você a oportunidade que merece. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas novamente. Rico, isso é muito gentil da sua parte, mas eu sou realista. Tenho quase 60 anos. O mundo da música é para jovens. Bobagem. Rico se levantou animado. Você ouviu falar da Susan Boyle? Participou de um programa de talentos aos 47 anos e se tornou uma sensação mundial. E você tem muito mais talento que ela. Helena balançou a cabeça. Isso foi uma exceção, um caso único. E por que você não pode ser outra exceção? Rico caminhou até ela e se ajoelhou ao lado do sofá, algo que jamais pensou que faria diante de alguém que considerava inferior. Helena, hoje você me deu uma lição de vida que vale mais que todo o dinheiro que possuo. Deixe-me retribuir. Helena olhou nos olhos dele e viu algo que a surpreendeu: humildade. O que exatamente está propondo? Primeiro, você não vai mais trabalhar como faxineira. Pelo menos, não na minha casa. Vou garantir que você tenha uma renda mensal equivalente ao que ganhava, sem precisar trabalhar. Isso é caridade, Rico. Não posso aceitar. Não é caridade. É investimento. Por quê? Segundo, vou apresentá-la ao melhor empresário musical de São Paulo. Ele é meu amigo pessoal e me deve alguns favores. Tenho certeza de que ficará impressionado com seu talento. Helena estava tremendo. E se não der certo? Então, pelo menos tentamos. Mas tenho um pressentimento de que vai dar muito certo. Rico sorriu. Além disso, quero que você me ajude com outra coisa. O que? Quero que me ensine a ser uma pessoa melhor. Uma pessoa como você. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que estava acontecendo. Por que está fazendo isso, Rico? Por que essa mudança súbita? Rico se levantou e caminhou novamente até a janela. Sabe, Helena, eu pensei que tinha tudo na vida. Dinheiro, poder, influência. Mas hoje percebi que sou um homem vazio. Você, que supostamente não tem nada, tem tudo que eu sempre quis e nunca soube que queria. O que é? Propósito, dignidade, a capacidade de tocar a alma das pessoas, o amor verdadeiro dos filhos. Ele se virou para ela. Você é rica de verdade, Helena. Eu sou apenas um homem cheio de dinheiro. Helena se levantou e caminhou até ele. Rico, você não é um homem mau. Apenas perdeu o rumo. E você pode me ajudar a encontrá-lo novamente. Helena estendeu a mão para ele. Podemos tentar juntos. Rico apertou a mão dela, e pela primeira vez em décadas, sentiu uma conexão humana real e verdadeira. Na semana seguinte, Rico cumpriu sua promessa. Marcou uma reunião com Eduardo Santana, um dos empresários musicais mais respeitados do Brasil. Eduardo, inicialmente cético sobre encontrar uma faxineira cantora, mudou completamente de opinião assim que ouviu Helena cantar. Meu Deus, Rico, sussurrou Eduardo após Helena terminar sua apresentação em seu escritório. Onde você encontrou essa mulher? Ela me encontrou, Rico respondeu, olhando para Helena com admiração e gratidão. Eduardo imediatamente ofereceu um contrato para Helena gravar um álbum. Temos que trabalhar rápido. Quero apresentá-la ao Brasil inteiro. Helena estava nervosa, mas Rico permaneceu ao seu lado durante todas as negociações, garantindo que ela recebesse o melhor acordo possível. Ele também pagou por aulas de técnica vocal, embora o professor tenha comentado que Helena precisava mais de polimento do que de ensino básico. Ela é um diamante bruto, disse o professor. Na verdade, nem tão bruto assim. É mais como um diamante que precisava apenas de uma boa limpeza para brilhar. Enquanto Helena se preparava para sua carreira musical, algo ainda mais importante estava acontecendo entre ela e Rico. Eles se tornaram amigos verdadeiros. Rico começou a frequentar a igreja que Helena havia encontrado em São Paulo, não por religiosidade,
mas porque queria entender de onde vinha a força espiritual dela. Nunca pensei que me veria orando, confessou Rico para Helena após um culto. A oração não precisa ser complicada. Helena sorriu. É só conversar com Deus como você conversaria com um amigo. Rico também começou a visitar os filhos de Helena quando eles vinham a São Paulo. Ficou impressionado com a qualidade de pessoas que ela havia criado. Sua mãe é uma mulher extraordinária, disse para o filho médico de Helena. Sempre soubemos disso, respondeu o rapaz. Estamos felizes que alguém finalmente tenha dado a ela a oportunidade de mostrar para o mundo. O primeiro single de Helena, uma música que ela mesma compôs chamada Nunca é Tarde para Sonhar, foi lançado 3 meses depois. A música se tornou um fenômeno viral na internet. Pessoas de todas as idades se identificaram com a história de uma mulher que nunca desistiu de seus sonhos, mesmo quando a vida parecia ter outros planos. Rico assistiu ao primeiro show de Helena em um pequeno teatro em São Paulo. Quando ela subiu ao palco, usando um vestido elegante que ele havia insistido em comprar para ela, e começou a cantar, ele sentiu lágrimas rolarem pelo seu rosto. De onde vem essa luz que me guia, mesmo quando tudo parece escuridão? É a força da minha poesia, que nasce do fundo do coração. A plateia estava hipnotizada. Pessoas de todas as idades cantavam junto, muitas chorando. Helena não era apenas uma cantora, ela era uma inspiração viva. 6 meses após aquela manhã transformadora no apartamento de Rico, Helena estava se apresentando no programa de televisão mais famoso do Brasil. Rico assistia dos bastidores, orgulhoso como um pai. O apresentador a introduziu: Senhoras e senhores, uma mulher que prova que nunca é tarde para realizar nossos sonhos. Ela começou sua carreira artística aos 58 anos e já conquistou o coração do Brasil. Recebam Helena Souza. Helena entrou no palco radiante. Sua transformação física era notável, não porque havia mudado quem ela era, mas porque agora brilhava com a confiança de alguém que finalmente estava vivendo seu propósito. Helena, disse o apresentador, sua história virou inspiração para milhões de pessoas. Como se sente sendo chamada de a voz da esperança brasileira? Helena sorriu com a humildade que nunca a abandonou. Me sinto grata, principalmente grata por ter tido a oportunidade que muitas pessoas como eu nunca têm. Conte-nos sobre o momento que mudou sua vida. Helena olhou para Rico nos bastidores antes de responder. Trabalhava como faxineira na casa de um empresário muito importante. Um dia, ele me desafiou a cantar, achando que ia se divertir com minha inexperiência. A plateia riu, sabendo que a história tinha uma reviravolta. Mas quando cantei, algo mudou. Não apenas em mim, mas nele também. Às vezes, precisamos de alguém que nos desafie para descobrirmos quem realmente somos. E esse empresário? Vocês mantêm contato? Helena sorriu mais amplamente. Oh, sim. Ele se tornou meu melhor amigo e maior incentivador. Na verdade, está aqui hoje. Rico sentiu o coração acelerar quando Helena acenou para ele nos bastidores. Rico Mendonça, por favor, venha aqui, disse o apresentador. Rico hesitou, mas Helena insistiu. Ele subiu ao palco vermelho de vergonha e orgulho. Rico, disse o apresentador, conte-nos como foi descobrir que sua faxineira era um talento extraordinário. Rico pegou o microfone com mãos trêmulas. Foi a experiência mais humilhante e mais maravilhosa da minha vida. A plateia ficou em silêncio, sentindo a sinceridade em sua voz. Humilhante porque percebi que eu era um homem arrogante, preconceituoso, que julgava as pessoas pela aparência e posição social. Maravilhosa porque Helena me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar ao mundo. E o que você deu ao mundo, Rico? Rico olhou para Helena. Espero ter dado a oportunidade para que o mundo conhecesse a Helena. Mas ela me deu muito mais, me deu uma segunda chance de ser um ser humano decente. A plateia explodiu em aplausos. Helena e Rico se abraçaram no palco, 2 amigos improváveis unidos por uma experiência que mudou ambas as vidas. 2 anos depois,
Helena estava se preparando para seu terceiro álbum quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida novamente. Helena, disse a voz ao telefone, sou da Fundação Grammy Latino. Gostaríamos de nomear você para a melhor cantora revelação. Helena quase deixou o telefone cair. Rico, que estava tomando café com ela em sua nova casa, uma residência modesta mas confortável que ele havia insistido em comprar para ela, viu sua expressão e ficou alarmado. O que foi? Más notícias? Helena desligou o telefone e olhou para ele em choque. Rico, fui indicada ao Grammy Latino. Rico gritou de alegria e a abraçou, girando-a pela cozinha. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. A cerimônia aconteceu em Las Vegas. Helena convidou Rico para ser seu acompanhante, junto com seus filhos e netos. Durante toda a viagem, ela parecia nervosa. E se eu não ganhar? Perguntou para Rico no avião particular que ele havia fretado para a ocasião. Então você será uma indicada ao Grammy aos 60 anos, o que já é incrível, Rico respondeu. Mas sinceramente, acho que você vai ganhar. Na noite da premiação, Helena estava deslumbrante em um vestido azul marinho escolhido especialmente para a ocasião. Quando chegou sua categoria, Rico segurou sua mão. E o Grammy Latino de melhor cantora revelação vai para... O apresentador abriu o envelope. Helena Souza. O teatro explodiu em aplausos. Helena ficou em choque por alguns segundos antes de Rico a empurrar gentilmente para se levantar. Ela beijou seus filhos, abraçou Rico longamente e subiu ao palco. Não preparei um discurso porque nunca pensei que isso fosse possível, começou Helena, sua voz tremulando de emoção. Quero agradecer primeiro a Deus, que nunca desistiu de mim mesmo quando eu quase desisti de mim mesma. Ela olhou para a mesa onde Rico estava sentado. Quero agradecer a um amigo que me ensinou que às vezes precisamos de alguém que acredite em nós antes de conseguirmos acreditar em nós mesmos. Rico, obrigada por ver em mim o que eu não conseguia ver. Rico estava chorando abertamente, não se importando com quem pudesse vê-lo. E quero dizer para todas as pessoas que estão assistindo e acham que já passou a hora de seus sonhos, nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, para tentar, para ser quem você sempre soube que poderia ser. Helena ergueu o Grammy e concluiu, este prêmio não é só meu. É de todos os faxineiros, cozinheiros, porteiros, vendedores, de todas as pessoas que trabalham duro e têm sonhos guardados no coração. Nunca desistam. Nunca é tarde para sonhar. Nos anos que se seguiram, a vida de Helena e Rico continuou interligada de maneiras que nenhum dos dois havia imaginado. Helena se tornou não apenas uma cantora famosa, mas uma inspiração mundial para pessoas mais velhas que queriam recomeçar suas vidas. Rico transformou completamente sua empresa. Criou um programa de bolsas de estudos para filhos de funcionários, implementou salários dignos para todos os trabalhadores e começou a financiar talentos artísticos de pessoas em situações vulneráveis. Seu apartamento luxuoso foi transformado em um estúdio de gravação disponível gratuitamente para artistas independentes. Sabe, Helena, disse Rico durante um dos almoços semanais que haviam se tornado tradição, às vezes penso que aquela manhã quando você cantou pela primeira vez foi o dia em que minha vida realmente começou. Helena sorriu. Para mim também. Não apenas pela carreira musical, mas por ter encontrado um amigo verdadeiro. Rico havia mudado tanto que muitas pessoas de seu antigo círculo social não o reconheciam mais. Ele deixou de frequentar clubes exclusivos e passou a participar de projetos sociais. Sua nova namorada, Sandra, era uma assistente social que trabalhava com crianças carentes, alguém que o Rico antigo jamais teria notado. Helena teve uma influência incrível sobre você, comentou Sandra certa vez. Ela me salvou, Rico respondeu simplesmente. Salvou minha alma. Certo dia, Helena recebeu uma ligação especial. Era de uma produtora de Hollywood que queria transformar sua história em um filme. Achamos que sua história poderia inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, disse a produtora. Helena ficou entusiasmada, mas fez uma condição: só aceito se Rico puder participar do projeto. Nossa história não faz sentido sem ele.
Rico inicialmente resistiu à ideia de aparecer no filme. Não quero que as pessoas pensem que estou tentando me aproveitar da sua fama, disse. Rico, Helena o repreendeu gentilmente. Nossa amizade, nossa transformação mútua, é parte essencial da história. As pessoas precisam ver que é possível mudar, que é possível crescer. O filme, intitulado Nunca é Tarde para Sonhar, foi um sucesso mundial. Rico e Helena participaram da premiere em Los Angeles, onde foram recebidos como celebridades. Durante as entrevistas, os jornalistas sempre perguntavam sobre o momento exato da transformação. Foi quando percebi que havia julgado erradamente não apenas Helena, mas provavelmente centenas de pessoas ao longo da minha vida, Rico explicava. Foi um despertar doloroso, mas necessário. Helena sempre complementava, e para mim foi quando percebi que merecia respeito e oportunidades, independentemente da minha idade ou profissão. Rico me ajudou a recuperar minha autoestima. 5 anos após aquela manhã transformadora, Helena estava se preparando para um show especial no Teatro Municipal de São Paulo. Era um concerto beneficente para arrecadar fundos para uma instituição que oferecia cursos de música gratuitos para idosos. Rico chegou cedo ao teatro para acompanhar os ensaios. Aos 50 anos, ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Seus cabelos estavam ligeiramente grisalhos, mas seus olhos brilhavam com uma vida que não tinha antes de conhecer Helena. Nervosa? Perguntou ele, encontrando Helena nos bastidores. Um pouco, ela admitiu. Este show é especial. Vai ter muita gente que conhece nossa história. E isso é maravilhoso, Rico sorriu. Nossa história precisa ser contada e recontada, para que outras pessoas saibam que é possível mudar. O teatro estava lotado. Na plateia estavam pessoas de todas as idades, mas especialmente muitos idosos que haviam se inspirado na história de Helena para perseguir seus próprios sonhos tardios. Quando Helena subiu ao palco, o público se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Ela usava um vestido simples mas elegante, e seus cabelos, agora com mechas prateadas, estavam soltos sobre os ombros. Boa noite, São Paulo, disse Helena, sua voz preenchendo o teatro histórico. Há 5 anos, eu limpava casas para sobreviver. Hoje, estou aqui diante de vocês, não porque sou melhor que a pessoa que era, mas porque alguém me deu uma oportunidade de mostrar quem eu sempre fui por dentro. Ela olhou para Rico na primeira fileira. Quero contar uma história para vocês. A história de como um homem arrogante e uma faxineira humilde se transformaram mutuamente e descobriram que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos que construímos e no bem que fazemos ao mundo. Helena começou a cantar a música que havia se tornado seu maior sucesso, Nunca é Tarde para Sonhar. Durante a apresentação, imagens de sua jornada foram projetadas no telão, fotos dela quando ainda trabalhava como faxineira, o primeiro encontro com Rico, os primeiros shows, o Grammy Latino, e momentos de sua nova vida. No meio da apresentação, Helena fez algo inesperado. Gostaria de convidar ao palco a pessoa que tornou tudo isso possível. Rico Mendonça, venha aqui, por favor. Rico balançou a cabeça, constrangido, mas a plateia começou a aplaudir e gritar seu nome. Ele subiu ao palco relutantemente. Rico, disse Helena pegando sua mão, você quer dizer algumas palavras? Rico pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu não sei falar em público como a Helena. A plateia riu carinhosamente. Mas posso dizer uma coisa, continuou Rico, sua voz ganhando força. Há 5 anos, eu era um homem perdido. Tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Tinha poder, mas não tinha amor verdadeiro. Tinha posses, mas não tinha paz. Ele olhou para Helena. Esta mulher extraordinária me mostrou que a verdadeira riqueza não se mede em reais ou em bens materiais. Se mede na capacidade de tocar o coração das pessoas, de fazer a diferença na vida dos outros, de deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Rico se virou para a plateia. Se há alguém aqui hoje que está tratando mal alguém que considera inferior, peço que repense. Se há alguém que desistiu de seus sonhos por causa da idade, peço que reconsidere. Helena me ensinou que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor, nunca é tarde para recomeçar. A ovação foi ensurdecedora.
Helena e Rico se abraçaram no palco, e não havia um olho seco na plateia. Para encerrar o show, Helena cantou uma música nova, que havia composto especialmente para aquela noite. Era uma vez um coração fechado, que só sabia contar dinheiro. Era uma vez um sonho guardado, no peito de uma mulher guerreira. Mas o destino juntou suas histórias, e ensinou que o amor transforma, que não importa nossa trajetória. Sempre há tempo para uma vida nova. Nunca é tarde, nunca é tarde, para amar e perdoar. Nunca é tarde, nunca é tarde, para recomeçar a sonhar. Quando a música terminou, toda a plateia cantava o refrão junto com ela. Rico estava chorando abertamente, assim como centenas de pessoas na audiência. Após o show, nos bastidores, Helena e Rico se sentaram em silêncio por alguns minutos, processando a emoção da noite. Helena, disse Rico finalmente, obrigado. Por quê? Por me salvar. Por me tornar humano novamente. Por me dar a chance de descobrir quem eu realmente poderia ser. Helena sorriu e segurou sua mão. Rico, você me salvou primeiro. Me deu a oportunidade que eu pensava que nunca teria. Nos salvamos mutuamente. E agora? Agora continuamos salvando outras pessoas. Continuamos mostrando ao mundo que é possível mudar, que é possível crescer, que nunca é tarde para ser quem nascemos para ser. Rico assentiu. Para sempre amigos. Para sempre amigos. Eles saíram do teatro juntos, sob um céu estrelado de São Paulo. Duas pessoas que se encontraram por acaso, se transformaram mutuamente, e descobriram que a verdadeira riqueza da vida está nas conexões humanas genuínas e na coragem de nunca parar de sonhar. E assim, a história de Helena, a faxineira que se tornou uma estrela, e de Rico, o arrogante que se tornou humano, continua inspirando pessoas ao redor do mundo, provando que nunca é tarde para uma segunda chance, nunca é tarde para ser melhor, e nunca é tarde para sonhar. Fim. Às vezes, as maiores transformações começam nos momentos mais simples. Um desafio cruel pode se tornar uma oportunidade divina. Uma humilhação pode se transformar em redenção. E duas pessoas completamente diferentes podem se salvar mutuamente, descobrindo que, no final, todos somos humanos em busca de propósito, amor e uma segunda chance para brilhar.